O homem tem como vocação transformar. Transformou pedra em ferramenta, água em energia, terra em minerais, petróleo em combustível, semente em comida. Em algum momento, o homem descobriu que a semente guardava uma planta futura. Com a água e a energia do sol, aquele grão inerte renascia, transformava-se. Dava vida a uma nova forma. Trigo, milho, arroz, feijão, milhares de sementinhas foram e são os alicerces da civilização. O homem transformou um punhado de sementes em agricultura. Em um determinado momento, descobriu-se também que aquele bem, um dos mais preciosos da humanidade, precisaria de um zelador, de alguém que as cuidasse. Quem faz o sulco na terra? Quem molda as ferramentas? Acompanha as brotas que nascem? Quem semeia, planta, cuida, protege? Quem faz a farinha, o queijo, a polenta? Quem colhe os ovos, as frutas, os legumes, o mel? Quem está disposto a levantar todos os dias antes do amanhecer? Quem coloca a mão na massa, tira o leite das vacas de manhã e ao entardecer? Quem acompanha o nascimento dos bezerros e o seu crescimento? Quem tem filhos que passam a vida inteira reproduzindo as mesmas tarefas que seus pais ou avós já fizeram? Quem é o zelador das terras, das colheitas? Quem é esse sujeito? Este personagem é o agricultor. São eles que cuidam e zelam pelas produções agrícolas. São eles que expandem a agricultura pelo planeta e se preocupam com o amanhã. Você pode imaginar se por algum motivo um acontecimento catastrófico vier a destruir a agricultura? Pela lógica do mercado, num primeiro momento os alimentos subiriam de preço. Num segundo momento, com milhões passando fome, haveria um colapso e as guerras seriam inevitáveis. A greve dos caminhoneiros deu uma pequena amostra do que pode acontecer quando falta alimento. Na nossa história, os primeiros zeladores foram os índios. A primeira colheita oficial que temos registro foi a de uma árvore chamada pau-brasil. E está relacionada ao primeiro ciclo econômico da colônia portuguesa. A palavra Brasil deriva de brasa, e brasa está associada à cor vermelha do tronco do pau-brasil. Através da extração da brasileína, um pigmento vermelho utilizado como corante na indústria têxtil da época, os portugueses passaram a ocupar grande parte do território litorâneo. Dessa maneira, meio desordenada, começou a história do nosso país. Se o nome Brasil se origina de uma árvore, brasileiros eram os índios e camponeses que trabalhavam na extração do pau-brasil. Logo, o brasileiro é alguém que teve suas origens na terra, envolvido com plantios e colheitas. É bem verdade que estamos num momento muito particular da história. Numa época em que devemos fazer novas escolhas e decidir
qual futuro queremos para a humanidade, o que podemos fazer para melhorar e como podemos fazer diferente. Também é verdade que há muitas tecnologias com enorme poder de aumentar a produtividade agrícola, a utilização de drones na plantação, a agricultura de precisão, os softwares de gestão agrícola e a irrigação. Antes do alimento chegar à panela, muitas coisas acontecem. A agricultura é uma atividade de incertezas. Desde o seu, vamos dizer, surgimento, a preocupação com o clima foi e continua sendo a principal causa que tira o sono dos agricultores. Será que vai chover? Elas virão em tempo? Choverá o suficiente? Estas são perguntas que estão cada vez mais difíceis de responder. O volume de água que cai no Brasil continua o mesmo, mas a distribuição está mudando. São extremos de muita chuva ou de muita seca. Um estudo feito pela Embrapa em 2012 apontava que até o fim do século haveria menos chuva nas regiões Norte e Nordeste, estiagens mais prolongadas na região Centro-Oeste, nas regiões Sudeste e Sul, chuvas mais intensas intercaladas por períodos de seca. Infelizmente, o que fora previsto para ocorrer no final do século está acontecendo agora, bem debaixo de nossos olhos. Para enfrentar as mudanças no clima, pesquisadores da Embrapa estão desenvolvendo novas gerações de plantas que crescem com menos água. No café, por exemplo, descobriram um gene que aumenta a tolerância à seca. Esse gene está sendo transferido para outras culturas, como a soja. Os grãos modificados não vão precisar de tanta água para crescer. Mas por que isso é importante? Basicamente, 70% da água doce do mundo é utilizada na agricultura. E nós precisamos aumentar a produção de alimentos, mas se a gente aumentar a produção de alimentos para 7 bilhões de pessoas, essa conta simplesmente não fecha. Produzir mais alimentos de uma forma sustentável. Depois que a gente tiver o produto, ou seja, a soja tolerante à seca, o algodão tolerante à seca, nós temos que fazer uma série de análises de biossegurança para demonstrar que realmente o produto é seguro. Só saberemos o real valor da pesquisa quando os resultados começarem a chegar do campo daqui a alguns anos. Num país como o nosso, onde as pesquisas correm contra o tempo, existem muitos desafios e gargalos. O maior gargalo hoje, eu acho que é a manutenção dos investimentos em ciência e tecnologia. Para fazer frente à transgenia, que é uma técnica demorada e cara, um novo caminho está surgindo. Que não é transgenia, que é edição de genomas. CRISPR é o nome de uma tecnologia de engenharia genética que modifica o DNA da própria planta, sem a necessidade de enxerto do gene de outra. Que em vez de você tirar um gene, por exemplo, do café e colocar na soja, você vai na própria soja e modifica alguns nucleotídeos, um pouquinho do DNA da própria soja, e a soja se torna mais tolerante à seca ou com outra característica importante para a agricultura. O feijão carioca, ele escurece no processo de armazenamento, e isso deprecia o produto. E essa característica está sendo alvo do projeto nosso de edição. A técnica de edição com o CRISPR vem revolucionando a biotecnologia genética porque é precisa, relativamente barata e de resultados quase imediatos.
E mais, as plantas editadas são consideradas como melhoramento convencional e não transgênicas. Democratiza o uso da ferramenta e você potencializa o desenvolvimento de novos produtos para o mercado. A Embrapa é uma das instituições mais importantes do mundo. A pesquisa está em seu DNA. Seu compromisso é desenvolver estudos para fortalecer o agronegócio brasileiro. Nos mais de 40 anos de sua existência, adaptou, criou e transferiu mais de 9.000 tecnologias, mais de 350 cultivares e possui mais de 200 patentes internacionais. Foco muito grande no agricultor, mas também tem um foco no consumidor. Nós sabemos que ao longo das décadas de trabalho da Embrapa, a cesta básica diminuiu devido em parte ao trabalho que a Embrapa vem realizando. Nossas terras e nossos quintais se beneficiam muito com a existência da Embrapa. A panela é um utensílio que damos pouca importância. Desde a descoberta da olaria, há mais de 25.000 anos, as panelas evoluíram muito, mas os métodos de cozinhar não. Com fogo e panela já se faz um assado, diz o ditado. Mas o problema é outro. Descobrimos que existe uma desconexão entre nós e os alimentos que consumimos. Na maioria das vezes, não temos a ideia de como e onde eles são produzidos, nem de como chegam às nossas mesas. Na verdade, o que comemos é a forma que nos diferencia dos primatas. Tudo termina e começa aqui. Vem do produtor para cá e daqui para a mesa do consumidor. Vai chegar um determinado horário que eles vão baixando o preço. Ou seja, esse que é o equilíbrio que eles próprios se promovem entre eles. O preço é praticado por eles. Vai ser com a implantação da rastreabilidade. Isso vai nos trazer ainda melhorias muito ao produto, vai agregar valor ao produto. No Rio Grande do Sul, o processo de certificação e rastreabilidade da produção de origem vegetal é pioneiro no país. Isso já é realidade. Muitos produtores já têm o sistema implementado, principalmente para quem já fornece para grandes redes. Bem-vindo, Sebrae. Na verdade, a rastreabilidade é um procedimento, desde quem trabalha com a semente, com o insumo, quem produz, quem processa, quem armazena, quem transporta e o varejista, né? Eu faço parte de um projeto do Sebrae sobre rastreabilidade e boas práticas, fazendo uma orientação, e agora vem um auditor conferir o que foi feito ao longo desse ano. O que vai de produto, o preço de cada um,
a quantidade, aí quem está trabalhando na feira, o que volta. E nesse processo de profissionalização é fazer com que ele faça realmente a gestão. E essa legislação da rastreabilidade, ela surgiu muito através disso também, né? Porque a preocupação dela é com alimento limpo e seguro, orgânicos ou convencionais. O que é espetacular no ser humano é a extraordinária capacidade de comer uma grande variedade de alimentos. Somos capazes de consumir alimentos de origem animal e vegetal. Desenvolvemos dietas adequadas às nossas necessidades, extraindo energia e nutrientes do ambiente. Com o advento da agricultura, começamos a manipular espécies de plantas, a fim de aumentar a produtividade, satisfazer o paladar e melhorar o conteúdo nutricional dos alimentos. Nós, brasileiros, consumimos hortaliças todos os dias. Elas são cultivadas também todos os dias e bem perto de nós. No sul, são as baixas temperaturas e alta umidade. No nordeste, temperaturas mais elevadas e baixa umidade. No centro-oeste, temperaturas amenas e mais seco. Então, como fazer para atender um continente como o nosso? Desenvolvendo arquiteturas de plantas que economizam água. Plantas com mais pilosidade, com mais pelo, que reduz a incidência de insetos, e também hortaliças com um certo apelo nutricional. Tudo isso, de novo, com melhoramento genético. Se o melhoramento genético tem colocado em nossas mesas melhores alimentos, é bem verdade que ainda existe enorme descompasso em relação a como melhor prepará-los. Essa preocupação tem levado muitas pessoas, principalmente os jovens, a procurarem alternativas de se reconectarem com o alimento. Saber sua origem, o que comer e como cozinhá-los. Uma breve navegada pela internet ou pelos canais de TV dão a dimensão das mudanças. Vê-se nesses programas um tom inovador e muitos pontos positivos. Talvez o principal deles: estão enriquecendo a qualidade do preparo dos alimentos. Os programas de televisão de culinária incentivam demais, né, esse retorno à cozinha, esse resgate à questão do ato de cozinhar. Trazer a cozinha como um ambiente de criação, onde realmente se instiga o poder de criar, de formar novos sabores, de fazer o preparo, de descobrir novas texturas, né? Da alquimia que é a cocção dos alimentos, faz sim que a informação seja trazida de forma benéfica, justamente para a gente trabalhar exatamente essa questão da consciência alimentar. Cozinhar sempre foi considerado uma arte. Parece que estamos nos reconectando a uma antiga, mas nova culinária. A esperança é que essa juventude, com novos hábitos alimentares, passe a envelhecer melhor que os adultos de hoje. Pelas pesquisas, 90% dos brasileiros com mais de 60 anos têm alguma doença crônica. 30% deles com hipertensão arterial. 54% têm excesso de peso. 20% são obesas. E 19% são diabéticos. Para um país relativamente jovem, os números são alarmantes. Então, o que vamos fazer? Antes que as doenças se instalem, a prevenção é o melhor remédio.
Colher e plantar acompanham a história da humanidade. A colheita é uma atividade que nos remete à essência do homem. Representa um grande momento. Uma prática que, quando chega ao seu fim, brinda os esforços de quem nela trabalha. A colheita é um momento de alegria, de satisfação e até de festa. Com uma vocação agrícola, o Brasil tem uma grande variedade de produtos semeados e plantados em seu território. Esse fato nos coloca em um universo muito rico de cultivos. Cada plantio, cada colheita tem sua história. Não importa se ela for manual ou mecanizada. Em torno dela é uma riqueza que se forma. A vida no campo é colher. Preparar, plantar, cuidar, ficar de olho no que pode dar errado. O crescimento da planta é cercado pela angústia e pelo tempo, cada um em sua época. Agosto, setembro, novembro, janeiro. Cada cultura tem seu ciclo, tem sua ciência e sabedoria. Os agricultores, zeladores de suas plantações, vivem para essa atividade. E amanhã, tudo recomeça. Deito assim com a consciência tranquila do dever cumprido, de ter feito bem, e cada dia é um dia, a esperança é assim que no outro dia a gente vai começar tudo de novo. Na família do Rudimar, tudo gira em torno da horta. Hoje na colheita da vagem, amanhã do tomate, depois da uva. Essa é a lida da família Witt, que vive no interior de Caxias do Sul. Já a família do Adriano, que planta mandioca e batata doce em Planaltina, Distrito Federal, tem outro manejo, mas o mesmo gosto pela terra. É conversar com as plantas, que nem dizia meu avô, né? Você planta, ela nasce, você cuida. E você vê se ela está precisando de água, se está precisando de adubo. Então você tem um convívio diariamente com as plantas, né? E se a água acabar, se você não souber trabalhar, vai faltar o alimento, né? Aquele vizinho mexe com batata doce, mas ele não tem fé no gotejamento. Você pode ver, a gente está em setembro, Brasília está com um grau aí de 30 graus a 35 por dia e ele não tem nada plantado, ó, o vizinho. E a gente está com... porque a gente teve fé no gotejamento e eles não têm. Os períodos de seca são normais em Brasília. De junho a setembro, as chuvas praticamente desaparecem. Mas há 2 anos atrás nós sofremos muito com água aqui, sabe? 2 anos atrás nós perdemos muita produção aqui. Nós estávamos desesperados com o rodízio de água no fornecimento da cidade. Brasília nunca tinha passado por isso. Estava crítico. Naquele tempo estava faltando muita água mesmo, né? Porque tinha pouco, não era canalizada. Então serviu de exemplo para a nossa cidade, para a nossa população e nós aprendemos. Agora, esse ano, graças a Deus, está amenizando um pouco, está dando para manter. Até agora... Por enquanto, não. Esse ano está até melhor do que os outros anos, depois que canalizaram aí. Em 2017, foram 86 dias de estiagem. Em 2019, 114 dias sem chuvas. Chegou a preocupar, mas não se configurou uma tragédia porque algumas medidas foram tomadas.
O programa Produtor de Água foi inicialmente implantado na bacia do Ribeirão Pipiripau, que é o que fornece água para uma cidade satélite aqui, que se chama Planaltina, onde o único abastecimento vem desse sistema. O programa Produtor de Água permitiu revestir os canais até as propriedades, plantar árvores e criar bacias para infiltração de água. Agora, a água do Piriripau, que desce da nascente, percorre 14 quilômetros canalizados e abastece 82 propriedades rurais do núcleo rural Santos Dumont. Também a capacitação dos produtores e a conscientização vão possibilitar que, mesmo numa situação nova, a gente continue conseguindo produzir com responsabilidade, cuidando também do abastecimento. No período da estiagem, a comunidade do Santos Dumont passou por um rodízio no fornecimento de água. Mesmo com esse racionamento, os agricultores não perderam suas plantações. No entanto, outras comunidades vizinhas não tiveram a mesma sorte. Deixaram de produzir ou perderam boa parte de suas culturas, principalmente hortaliças. No momento, o programa Produtor de Água está sendo replicado para outras regiões do entorno de Brasília, para evitar prejuízos e frustrações. É inegável que somos o país das dificuldades e das carências, mas também da criatividade e da resiliência. Vilmar Menegatti é um exemplo dessa capacidade de resistir. Acompanhando o trabalho dele aqui na feira, não temos ideia do que ele representa. Ele é considerado um dos últimos guardiões das sementes nativas do Brasil. Esta é uma das últimas lavouras de trigo vermelho plantadas no país. Variedade que foi trazida pelos imigrantes italianos que se instalaram no sul do Brasil por volta de 1870. Esse aqui é o trigo muco, é o muco vermelho. Ele era bastante usado por meus avós, né, minha avó, por causa da palha resistente para fazer o chapéu, né? Tudo é colhido, secado e levado num moinho, que tem aqui até um moinho de pedra. E você faz farinha para vender nas feiras de Porto Alegre. Bem gordinho, isso dá uma farinha bem boa. E mesmo foi pego ali no Vilmar Menegatti, cuida já há muitos anos dessa semente. Eu sou conhecido como guardião das sementes crioulas. Eu não sou guardião para guardar, eu sou alguém que distribui sementes. Vilmar mora nesse vale com seus pais, cercado por uma exuberante mata e pequenas colheitas. Minha filosofia de vida é defender a vida. Primeiramente, é respeitando a natureza, preservando e buscando um alimento saudável para mim e para a família. E meu prazer de vida é oferecer o pouco que nós temos na propriedade aqui para os consumidores. E hoje ainda consigo preservar 60 variedades de sementes crioulas. Aqui dentro tem um grão de milho e esse milho está encapado. Por que isso? Antigamente, então, como não tinha química, não tinha nada, quanto mais resistência tivesse o grão, mais tempo eles teriam para dar para os animais. Mas a maior tecnologia que existe é a tecnologia da natureza. Se a gente for sábio e souber observar a natureza, a gente aprende muito. O prazer da vida não é receber dinheiro, mas é receber gratidão por aquilo que tu faz. Eu sempre gostei da terra e sou apaixonado pela natureza e a terra, e ninguém me tira. Esse é o meu prazer de viver.
A mandioca é preciosa, é especial. Um dos alimentos mais valiosos da culinária brasileira é a mandioca. Para muitos, macaxeira, para outros, carimã, não importa como é chamada. O fato é que ela é muito preciosa e bem brasileira. Mas se Cristo tivesse nascido no Brasil, a hoste seria um beiju. Concorda? Sem criar polêmicas, mas a verdade é que a mandioca é genuinamente brasileira. Nasceu provavelmente na região norte, próxima ao Acre. Daí se espalhou pelo país. Chegou à África, Ásia e hoje é cultivada em mais de 80 países. A mandioca é a raiz do Brasil. Se não fosse a farinha, o tempo de desbravamento do nosso território seria muito longo, praticamente impossível. Então a mandioca, principalmente através da farinha, foi a base energética encontrada pelos portugueses aqui para os índios, que já conheciam mandioca há milhares de anos. De norte a sul, são 2 milhões de hectares plantados, com 23 milhões de toneladas de raízes. O senhor conhece alguma pequena propriedade que não planta mandioca? Não. Isso faz parte do dia a dia do agricultor. O sucesso da mandioca é que ela pode ser produzida em diferentes climas, não exige tecnologia e pode ser plantada em pequenas áreas. Foi identificado que 87% da produção de mandioca no país é da agricultura familiar. Como cultura, ela difere do feijão, do milho, ela é resistente à seca. É um alimento que une o brasileiro, com certeza. Da mandioca são produzidas as farinhas e a fécula, também chamada de amido, tapioca ou goma. Mas por que se come tanta farinha no país? Porque a farinha no prato aumenta o que está pouco, esfria o que está quente e engrossa o que está ralo. E na pança é que dá sustância. A FAO considera a mandioca o alimento do século XXI. É um carboidrato que sacia a fome, é saudável, resistente à seca e pode ser plantado em qualquer clima ou solo. E principalmente, uma fonte de renda. A mandioca é uma planta perfeita, com uma riqueza ainda pouco conhecida. Nas folhas estão as maiores riquezas da planta. B, B1, B2, B6, vitamina C e principalmente vitamina A. A extração do amido colocou a mandioca em outro patamar. A tapioca passou a fazer parte da dieta do brasileiro, passou a ser a tapioca nossa de cada dia. Eu digo que o Brasil tapiocou de vez. A tapioca não é um modismo, ela veio para ficar. A contribuição da Embrapa tem sido para melhorar a genética das espécies e transferir para quem produz. A mandioca está sendo revitalizada no país. A mandiocultura é um caminho para nós levarmos mudanças nos sistemas de produção e mudanças de atitude na produção do meio rural. O nome é muito comprido, mas Reniva é a rede de multiplicação e transferência de material propagativo de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. Rede, Niva de Maniva, que é um dos nomes da muda. O trabalho da Embrapa junto com a Escola Tina Carvalho é um trabalho de aproximação e transferência de tecnologia. A Escola Rural Tina Carvalho é uma instituição localizada no município de Entre Rios, no litoral norte baiano, e é parceira do Reniva. A escola é uma vitrine tecnológica da Embrapa. Porque eles são os difusores desses conhecimentos para as comunidades com as quais eles trabalham. As crianças são nosso grande instrumento, nosso grande veículo de levar isso para os pais.
A mandioca está inserida na vida dos estudantes. 94% das famílias dos alunos a cultivam. Primeiro são sensibilizados, depois eles têm acesso a essas informações e eles chegam em casa e levam para os pais essas informações. Então a criança é a grande chave aí no processo. Nos espaços de pesquisa, eles podem comparar o que seus pais fazem com o que é feito na escola. Essa variedade cravelinha representa todos os nossos esforços entre a pesquisa, a escola e a comunidade. A cravelinha nasceu na Embrapa, cultivada pela escola, melhorada pelas famílias e agora está disponível para a produção das comunidades. Essa escola respira mandioca. As crianças aprendem desde o primeiro ano escolar que a mandioca é muito mais que farinha. Inclusive, são alfabetizadas com as letras e números que elas mesmas fazem. Eles iniciam a conhecer as letras em formato de bolachinhas. Nós fazemos as bolachinhas, eles mesmos fazem, moldam, e aí nessa moldagem eles aprendem os números, as letras do alfabeto, e depois eles vão provar o que foi feito. Aqui nós temos beiju seco com couve, beiju seco com beterraba, bolachinha de fécula de mandioca, tapioca com amendoim, temos a manipoeira sendo transformada em vinagre. Nós não temos uma resposta definitiva de onde vai chegar, mas temos muitas expectativas que isso possa trazer realmente uma melhoria para a comunidade campesina, que esse homem do campo possa ser valorizado, que ele possa ver que o campo tem realmente oportunidades. Eu não sabia para que eu nasci. Às vezes para ser mãe, avó, dona de casa. Aí depois veio descobrir minha vocação. Maniveira, produtora de mandioca. Dona Sueli é uma maniveira profissional. Mora relativamente perto da escola e foi uma das primeiras a receber as manivas sementes para reproduzir e distribuí-las pela vizinhança interessada. Está vivendo do projeto da mandioca, da Reniva. Através do Reniva conseguiu ali a irrigação. Hoje eu tenho uma hortinha também. É uma satisfação de alegria de saber que eu estou fazendo uma coisa boa, não só para mim, como para outras pessoas, né? Tradicionalmente, os produtores pegam manivas de outros agricultores e as reproduzem sem saber nada sobre elas. O Reniva trouxe material genético para o território para fazer um processo de avaliação. Então essa aqui é a variedade Formosa, que hoje a gente está começando a avaliação de produtividade dela, para a gente ver como é que está sendo o comportamento dessa variedade aqui no nosso território. Na região de Nova Viçosa, sul da Bahia, foram instalados 13 maniveiros para selecionar a melhor variedade. E este é o primeiro a ser colhido. Aqui a gente tem visto que tem dado, em termos de produção, uma produção significativa, mas a conformação da raiz ainda está uma conformação não adequada do ponto de vista comercial. Os resultados dessa primeira colheita são animadores. 40 a 50 toneladas o hectare, um aumento significativo frente às 12 toneladas colhidas em média atualmente. Nós estamos maravilhados porque, primeiramente, que é uma coisa nova na nossa região. E você vê ali que a gente já tem pessoas já fazendo cestos e não, isso eu vou levar para minha comunidade. A mandioca sempre foi considerada uma cultura de pobre e pouco valorizada. O que o Reniva está mostrando é exatamente o contrário, que a mudança de consumo leva à mudança de atitude na produção também. Hoje ela chegou, pareceu ser uma mamãe mandioca. Hoje nós temos ideia para aproveitar a água da manipoeira, nós temos ideia para aproveitar a casca, hoje temos umas ideias excelentes. Aqui, uma área daquela vai ser multiplicada em 50.
A colheita é a apropriação da terra pelo homem, de seus recursos e seus nutrientes. A agricultura familiar se apropria de uma forma toda diferenciada. No Brasil, são mais de 4 milhões de pequenas famílias que zelam pelas suas colheitas e praticam a agricultura familiar em suas terras. A vida dessa gente é uma façanha, um esforço de trabalho inteligente, de baixo custo e com tecnologia simples. E isso identifica muito o Brasil. O conceito de agricultura familiar, inclusive, é um conceito que nós, entre aspas, exportamos para nossos países vizinhos, inclusive da América Latina. Rapaz, eu sei que meu pai é trabalhador, aí ele que me ensinou, sabe? Tu não planta muito junto não, tu dá o espaço, que tu sabe que o milho, a roça, ele é quente mesmo. Hoje, o pequeno produtor rural é responsável por 23% do PIB da produção agropecuária. Isso corresponde a 107 bilhões de reais, 3,9 milhões de estabelecimentos rurais que ocupam mais de 80 milhões de hectares e envolve uma população de mais de 10 milhões de pessoas. E isso corresponde a mais de 67% da ocupação do campo. Mas você sabe o que isso significa para o país? O primeiro deles é a segurança alimentar, né? A garantia de que nós temos um abastecimento daquilo que chega na nossa mesa, a diversidade de alimentos que nós temos ofertados em nosso país. E um terceiro significado que eu acho bastante importante do que isso representa é que são alimentos mais saudáveis. Produzir alimentos sem nenhum tipo de agrotóxico, fertilizante sintético e sementes transgênicas é o que caracteriza a produção orgânica, onde o Rio Grande do Sul é o maior produtor do país. Em 2015, no Rio Grande do Sul, eram 905 produtores cadastrados. Em 2018, o número passou para mais de 2.700 produtores. O produtor orgânico ele vai estar preocupado com a biodiversidade no seu ambiente, plantas e animais adaptados ao sistema de produção e ao seu microclima. Vai também trabalhar consórcio, o aproveitamento de maior número de insumos que ele tenha dentro da sua unidade de produção. Eu vou pegar agora uma folha de cactus para fazer um adesivo para usar junto com meus tratamentos culturais. A família Forlim é uma dessas que abraçaram a agroecologia. Desde 2005, garante uma produção de alimentos sem o uso de resíduos, sem poluir a água, o ar e o solo. Tem que ter um olhar diferente, né? Eu sou Matheus Pontel Forlim, nasci aqui, tenho 22 anos, minha experiência de vida é só aqui, não pretendo sair. Tem muitas regras sim, né? Mas não são regras que viabilizem, né? Que se torna algo impossível de produzir. Até porque a natureza ela é muito complacente com a nossa ignorância, né? A principal regra da produção orgânica é respeitar a legislação estabelecida. E a principal determinação é produzir livre de qualquer tipo de resíduo químico. Além de usar amor, carinho e música clássica, a gente usa bacilos, usa cálcio, usa potássio, usa pó de rocha e elementos que a natureza nos traz também, que a gente consegue aplicar e trazer qualidade. A gente usa cama de aviário, né? Um adubo também que a gente compra certificado, com procedência. Em 1.000 litros de água, eu coloco 40 quilos desse adubo,
coloco uns 3 kg de cinza e uns 2 kg de pó de rocha. Eu aero esse produto, né? Em 5 dias ele está pronto para eu usar. Essa calda, na verdade, são bacilos que a gente multiplica para auxiliar nos tratos culturais de toda a minha plantação, né? Eu uso para controle de insetos, da borboleta que coloca o ovo no tomateiro, né? Eu uso para auxiliar a planta a absorver o nitrogênio que está no solo. Um produto excelente, né? Extremamente orgânico, né? Eu acho que não só o agricultor orgânico, como todo agricultor que pega no dia a dia, de alguma forma ele tem que ser pesquisador. Tudo é uma coisa boa que a gente faz, né? Vai fazendo com amor, com carinho, que as coisas vão dando certo. Funciona porque a gente gosta, principalmente. Mas eu espero, assim, com toda a convicção, deixar minha terra melhor do que quando eu recebi. Eu quero que a água que saia dessa propriedade seja uma água ainda mais limpa, o alimento seja cada vez mais limpo, né? Para que as gerações futuras elas olhem para trás e também se comprometam a deixar um amanhã ainda melhor. A agricultura familiar está passando por mudanças radicais. Em alguns casos, terras e quintais estão se transformando em pequenas fábricas. Fábricas que dão lucro, que trazem dignidade e processos de produção que cuidam do meio ambiente. Meu nome é José Carlos, sou produtor rural, produtor de beiju aqui da comunidade do Cadete. Isso daqui representa muito para nós. Na verdade, assim, não só em renda, mas como na satisfação. Nós fomos criados com o beiju. Estamos criando os nossos com o beiju. Quando a gente começou, a gente não tinha pretensão nenhuma. A gente simplesmente fazia beiju por fazer. O empurrãozinho que a Embrapa, juntamente com seus pesquisadores, deram para nós, que foram abrir as portas. E também quando surgiu a oportunidade de pôr o beiju na merenda escolar. Olha, nós temos o máximo de cuidado em relação à nossa higiene aqui no nosso trabalho. Olha, o beiju colorido, ele surgiu de um amigo nosso, também pesquisador da Embrapa. Ele passou para mim e perguntou: Zé Carlos, por que você não tenta fazer esses beijus? Eu disse: rapaz, eu vou tentar. Só que ao invés da anilina, eu usei a fruta natural. Mas essa palavra indústria é um pouco mais forte, né? É um pouco mais forte, mas quem sabe, né? E aqui a gente tem um casamento perfeito. Comunidade produzindo tecnologia, uma tecnologia que faz parte da sua cultura, levando para a merenda escolar diariamente. Então isso que é gratificante, fazer pesquisa e ver a realidade, ver essa pesquisa sendo absorvida, sendo incorporada e mudar a realidade de vida das pessoas. Em 2017, o governo mudou a forma de classificar a agricultura familiar. Agora, a renda do produtor deve ser predominantemente obtida na propriedade. Com essa nova metodologia, o número de estabelecimentos da agricultura familiar caiu de 4,5 milhões para 3,9 milhões de estabelecimentos. Não faz muito tempo que descobrimos que somos imbatíveis na produção de bens importantes para a população mundial: alimentos, madeiras e fibras. A saga do agronegócio tem inflado o orgulho nacional. É recorde em cima de recorde.
Os números expressam bem o crescimento da nossa produção agrícola e o que eles representam para o país. Atualmente, a agropecuária é o setor que gera as maiores riquezas, responde por um grande percentual do produto interno bruto. Estou aqui há 30 anos e quando eu cheguei nós produzimos 40 sacas de soja por hectare, hoje nós produzimos 70. Nós produzimos 30 de feijão, hoje produzimos 60. Nós fechamos uma área ontem de um pivô com 75 sacas. Milho era 100 sacas, hoje é 200, 220. Esse aumento de produtividade e produção de alimentos permitiu um melhor controle da inflação e reduziu preços ao consumidor final. A queda dos preços da comida é decisivo para que a inflação fique controlada. Mesmo com taxas de desemprego altas, atingindo milhões de pessoas, a situação poderia estar pior se a inflação estivesse descontrolada e houvesse falta de alimento. O país melhorou muito suas colheitas e o agricultor que quiser continuar plantando terá que seguir a trilha da informação, da busca pelo conhecimento e das novas tecnologias disponíveis para atender às próximas demandas de consumo. Nós temos máquinas hoje que nos fornecem muita informação. E nós precisamos de gente capaz de pegar essa informação que vem da máquina e interpretar e fazer com que nós retornemos lá na lavoura, aplicando essa tecnologia, melhorando a nossa produtividade final. Esse é o objetivo. Essas tecnologias profissionalizaram o campo. Mas o país ainda tem enormes desafios estruturais para resolver. Desafios ligados à qualidade, à logística de distribuição, a questão dos mercados em que vai atuar, mercados internos e externos. Por sermos um país tropical, temos um clima favorável para a agricultura em grande escala. Porém, temperaturas e umidades altas favorecem o surgimento de doenças que atingem as lavouras. A biotecnologia é uma ferramenta muito poderosa que nos permite exatamente enfrentar os desafios. E o maior desafio é enfrentar as mudanças climáticas que chegaram, exigindo novas espécies de plantas mais resistentes a insetos, ao aumento de temperatura e à falta de água. O país passou por vários ciclos econômicos: pau-brasil, cana-de-açúcar, cacau, café, borracha. E atualmente estamos no ciclo da soja. Ela provocou profundos impactos. Para os pesquisadores da Embrapa, a agricultura brasileira pode ser dividida em duas fases: o antes e o depois da soja. O antes de 1970 era agricultura de subsistência, o depois, uma agricultura empresarial. Por causa do crescimento do consumo de carnes no mundo, principalmente na China, a soja, como base de alimentação dos animais confinados, foi o cultivo que mais cresceu nas últimas décadas, impulsionou o crescimento do agronegócio e continua crescendo. A soja passou a ser e estar no topo da produção e na receita dos agricultores médios, grandes ou pequenos. Em 2019, por exemplo, foram plantados 64 milhões de hectares com as principais sementes. Com a soja, 35 milhões de hectares. Nesse mesmo ano, 246 milhões de toneladas de grãos foram colhidas. 120 milhões com a soja, ou seja, 46% da renda de toda a produção agrícola.
A safra 2019 vai entrar para a história, também por ter colocado o país como líder mundial na produção. Nos estados onde a soja é plantada, ela se tornou a principal fonte de faturamento também da agricultura familiar. No Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores do país, o grão está no topo da lista de faturamento das pequenas famílias. Está presente em 76 mil das 293 mil propriedades familiares no estado. Tudo isso porque a produtividade puxou a expansão da renda, e renda traz segurança e estabilidade para as propriedades. A monocultura, no entanto, traz riscos de degradação ao solo. A soja é uma das culturas mais sensíveis à estiagem e ao desenvolvimento de doenças que necessitam de um uso intensivo de defensivos. Em decorrência da sua aplicação incorreta nas lavouras, se tornou um grande problema para o país, e sua segurança tem sido questionada. Sim, existem práticas seguras. Nós temos recomendações para todos os defensivos, né? E se os forem utilizados da maneira recomendada, eles são seguros, porque eles passam pela avaliação do Ministério da Agricultura, Anvisa e também do IBAMA. Os agrotóxicos são polêmicos desde suas origens, porque alteram as características da flora e da fauna, ainda mais quando mal aplicados. Pelas dimensões continentais, boa parte do país está fazendo 2 safras. E pelo clima tropical que temos, na maior parte do território, a utilização dos químicos passou a ser uma necessidade. Nosso modelo de produção se tornou dependente dos químicos. A rotação de cultura, controles biológicos e o manejo correto e integrado com os agroquímicos é a alternativa mais viável para manter a sanidade das plantas, inibir a exposição dos agricultores e garantir grandes safras. Essa equação precisa ser resolvida pela melhor convivência entre os que defendem e os que condenam a utilização de químicos nas lavouras brasileiras. Não se pode aceitar mais que agricultores prejudiquem sua saúde, a natureza sofra danos e consumidores sejam contaminados. O clima para a agricultura é fundamental. Ele é responsável pelo sucesso ou não das colheitas. Na década de 60, a Embrapa iniciou estudos para estabelecer o zoneamento agrícola de risco climático. Hoje, o ZARC é a ferramenta de pesquisa que aponta os locais mais apropriados para o que e quando se plantar. Esse zoneamento ele indica ao produtor se ele vai ter sucesso de 80%, 70%, 60% num período de janela que a gente chama de plantio por município e por cultivar. Essas informações dizem claramente o que o produtor deve fazer para correr menos riscos e garantir mais produtividade. Isso faz com que o país consiga produzir mais na mesma área, ou seja, nós não precisamos abrir mais áreas, porque o zoneamento é um instrumento científico da Embrapa que traz já essa informação de como aumentar a produtividade seguindo as indicações técnicas dessa ferramenta científica. Os agricultores que necessitam de crédito ou seguro rural são obrigados a seguir as orientações do zoneamento agrícola. O vizinho começou a olhar para aquele produtor que seguia o zoneamento e verificando que ele tinha melhor resultado. E foi lá e perguntou: o que você está fazendo diferente? Não, eu sigo o zoneamento agrícola que a Embrapa faz. Plantar na época certa e executar no momento certo, né?
com todo capricho, né? Com o zoneamento, o país passou a economizar em pagamento de seguro mais de 2 bilhões de reais por ano, porque o produtor tem informações científicas confiáveis e acessíveis. Informação também é o que terá nesta sala, que será disponibilizada ao cidadão brasileiro e concretiza um antigo sonho do Ministério da Agricultura: de criar um observatório da agropecuária brasileira. O observatório vai agrupar em um grande banco de dados informações das principais instituições de pesquisa do país. Nós vamos aqui coordenar, ordenar, integrar uma série de bancos de dados que existem espalhados por aí. O objetivo do observatório é melhorar a tomada de decisões e facilitar políticas públicas. Então, isso é uma informação que tem que estar para o agricultor brasileiro, tem que estar para o cidadão brasileiro, para o contribuinte brasileiro e até em nível internacional. Acho que os outros países têm que entender de que a nossa agropecuária ela é extremamente produtiva, ela é extremamente sustentável. Um dos números que estarão disponíveis diz respeito à ocupação territorial brasileira. Segundo o levantamento da Embrapa, 61% do território brasileiro é dedicado à preservação da vegetação nativa. Isso corresponde a uma área maior que a União Europeia. 9% são ocupadas por lavouras e florestas plantadas. 19% são destinadas à pastagem. 11% de vegetação nativa preservada em propriedades rurais. Estes 11% correspondem a mais de 176 milhões de hectares preservados nas propriedades rurais, 20% do território nacional. Como se vê, os dados reforçam a posição ainda confortável que o país ocupa. Mesmo com o crescente desmatamento dos biomas, o Brasil ainda tem uma cobertura vegetal invejável. É cada vez de aumentar tecnologia, aumentar inovação e fazer com que a nossa agricultura, a nossa pecuária aumente sobremaneira a sua produtividade. Para isso, nós temos convicção que não é preciso desmatar 1 metro quadrado.